Nós estamos vivendo um tempo profético. Tempo de Pentecostes, no qual em Atos 2, o Espírito de Deus ele veio sobre a igreja, ele veio sobre os discípulos. A palavra de Deus diz que os 120 eles estavam reunidos unanimemente. E o Espírito de Deus veio sobre eles. E o restante da história, eu imagino que vocês saibam. Se não saibam, nós vamos falar aqui. Mas antes de começar, na verdade, começando, eu gostaria de introduzir algumas coisas a respeito do Espírito de Deus. A primeira coisa é que naturalmente, nós atribuímos ao Espírito Santo, nós denominamos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E às vezes, talvez, no nosso subconsciente, este lugar de terceiro, ele perde um pouquinho de importância, porque a gente imagina um pódio. Eu duvido que das Olimpíadas você lembre quem ganhou em terceiro lugar no seu esporte preferido, por exemplo. Acho que não. Se alguém lembra aí, você tem memória boa. Mas normalmente o terceiro lugar ele é esquecido. E tem até um livro muito interessante, o Marcão gosta dele. Acho que do Marcão. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas do irmão Francis Chan. O nome do livro é O Deus Esquecido. E a primeira coisa que nós precisamos desconstruir na nossa mente é essa questão de colocar o Espírito Santo em terceiro lugar. Na verdade, não existe o mais importante. A Trindade, ela funciona como uma engrenagem perfeita que gira. E tudo funciona. É interessante que o próprio Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim: convém que eu vá, para que ele venha. É importante que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Então vocês conseguem observar o nível de importância do Espírito Santo. A palavra de Deus menciona o Espírito Santo em Gênesis 1. Gênesis 1, 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E eu fui atrás de saber o que é isso, cara. Pairava, muito, muito avulso, né? Tipo assim, Espírito Santo ali sobre a água, tipo assim, surfando. Só que eu fui atrás de saber, e o verbo pairar, aqui nesse trecho, ele tem um significado muito interessante. Ele indica uma preparação cuidadosa. É como se Deus tivesse ali, já com o projeto em mãos, pronto para colocar a mão na massa, e o Espírito de Deus estava preparando o ambiente. E às vezes isso passa despercebido por nós, porque a gente pensa assim, cara, o Espírito Santo, então é um vento. Porque Espírito Santo, né, Espírito aqui no hebraico, ele é ruá, que significa sopro, fôlego. Então, o Espírito Santo é um sopro, o Espírito Santo é uma fumaça. Não é bem assim. Ele é uma pessoa. E muito importante, por sinal. Nosso irmão Betão, ele citou um trecho aqui muito interessante que está escrito em Efésios 1:13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido,
receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, ele está selado dentro de você. Amém? Amém? Vamos interagir, pessoal. O Espírito de Deus, ele está selado de você. A partir do momento que você ouviu a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra da verdade, o Espírito Santo, ele foi selado em você. E para a gente entender a profundidade disso, a gente precisa entender o que era um selo naquela época. Os primeiros registros de utilização de selo, ele está atribuído ao Egito Antigo e à China. E o selo era o seguinte: quem tem um tênis Nike aí? O selo, ele era usado para comprovar a originalidade de alguma coisa. Ele era usado para provar que aquela coisa vinha de determinado lugar. Ele era utilizado em construções. Você já deve ter visto uma construção aí na rua afora e o nome do arquiteto ou do engenheiro responsável por aquela construção. É um selo. O Espírito de Deus está selado em nós, provando a nossa genuidade, que de fato nós somos pertencentes dele, através de Cristo Jesus. Nós somos dele. E como eu vinha falando aqui, o Espírito Santo de Deus, ele não é um vento. Né? A gente às vezes associa a um vento porque em Atos 2 diz que ouviu-se um som como de um vento impetuoso. A palavra de Deus nem diz que foi um vento, a palavra de Deus não diz que eles sentiram um vento, a palavra diz que ouviu-se um som. O Espírito Santo não é o foguinho na cabeça dos discípulos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a palavra de Deus nos prova isso em Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo. Você pode entristecer o vento? Você só pode entristecer uma pessoa, um ser, alguém. Em Tiago 4:5 cita que ele tem ciúmes de nós. Somente uma pessoa, um ser com vontade, com sentimentos, pode sentir ciúme. E o legal é que o nosso relacionamento com pessoas, ele é construído gradativamente. Hoje eu não conheço o Marcão o suficiente, mas se durante toda a semana eu tirar 1 ou 2 horas, ou até menos, para tomar um café com ele, eu garanto que domingo que vem eu vou estar sabendo tudo sobre ele. Ou talvez quase. Vocês são casados há quantos anos? 11 anos de casamento. Conhece-se totalmente um ao outro, hein? Já? É um relacionamento gradual. E o Espírito Santo de Deus, ele quer ser conhecido. E através do ato de conhecermos a Ele, nós conhecemos mais a Cristo. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. João 16:13, esse eu vou querer que vocês abram, pode abrir, por favor. João 16:13 e 14. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciar a vocês. E anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Os mistérios dos céus, os mistérios do alto, é por meio do Espírito Santo. É através dele. Através de conhecermos a Ele, de nos entregarmos a Ele, nós conheceremos mais a Cristo.
e, consequentemente, nos tornaremos mais parecidos com Ele. O fato é que existe uma promessa. Existe uma promessa dos céus a respeito do Espírito Santo. E em nome de Jesus, eu creio que essa promessa se cumprirá dentro dos próximos dias. Joel 2:28 diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Isso é promessa do Senhor para nós. O Senhor Jesus, ele não joga palavras ao vento. Em Mateus 3:11, João Batista diz o seguinte: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Promessa. Palavras de Jesus, Lucas 11:9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Promessa. O que nós temos pedido? O que nós estamos ansiando? O que nós estamos buscando? Talvez a gente está perdendo tempo pedindo coisas quando deveríamos pedir o Espírito de Deus. Sabe, a primeira vez que um homem foi cheio, a gente atribui, sabe, ao Espírito de Deus somente o falar em línguas. E tudo bem, o Espírito de Deus, ele faz sim com que nós falemos em línguas, ele faz com que nós sintamos um arrepio, que nós choremos, ele faz. Mas o interessante é que a primeira vez que o Espírito de Deus, ele apossou de um homem foi cheio do Espírito de Deus, foi quando o Senhor Jesus, quando Deus entregou a Moisés as especificações do tabernáculo. Então, a palavra diz que Bezalel, que era um artesão, ele foi cheio do Espírito Santo para concluir, para fazer a construção do tabernáculo. A gente leu lá no início, Gênesis 1:2, que o Espírito de Deus, ele preparava a terra para o que havia de ser feito por Deus. Então nós podemos ver que através do Espírito Santo existe um poder criativo muito forte. E talvez você esteja assim: Senhor, abra as portas. Eu preciso de um emprego. E talvez Deus está falando assim: cara, me pede o Espírito Santo, que eu vou derramar ele sobre você de tal forma que você vai ter criatividade e você vai ser um empresário fora de série. É uma ideia. Sabe, às vezes a gente está buscando por respostas, mas quando a gente deveria estar buscando pelo Espírito Santo, porque Ele vai nos dar a resposta. Sabe, a gente acabou de ler aqui Lucas
Até perdi, gente. Lucas 11:9, a respeito de pedir. E a palavra de Deus diz que em um outro livro, diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal? Porque pedem para o seu bel prazer. A gente está pedindo tantas coisas para que nós desfrutemos. Quando no reino de Deus, tudo é sobre Ele, para Ele e por Ele. Eu quero voltar a ressaltar, existe uma promessa do Senhor sobre o derramamento do Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele quer soprar sobre nós aqui nessa noite. E eu acredito que hoje será o começo, na verdade já tem se iniciado o que o Senhor tem para fazer. A gente tem ouvido a respeito de guerras e rumores de guerras. E você pode ficar tranquilo, o mundo não vai acabar agora. Porque como está escrito em Joel 2, ainda há de vir o Espírito de Deus sobre nós. Em Gênesis 2:7, se você puder abrir, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. Repete comigo, soprou. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Sabe quando que isso se repete? Lá em João 20, versículo 22. Vamos ler a partir do 19 para a gente entender o contexto? Nesse contexto, Jesus ele já havia sido morto e ressuscitado. E ele tinha começado a aparecer para os seus discípulos. A Bíblia diz que ele apareceu para os discípulos durante 40 dias, ensinando e construindo o fundamento do Evangelho neles. E João 20, 19 diz o seguinte: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse, outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Em Gênesis 2, Deus sopra no homem, o homem se torna um ser vivente. E por causa do pecado, aquela conexão com o Espírito Santo ela é perdida. E Jesus, depois de cumprir a profecia, morrer, ressuscitar, ele volta e começa do zero. Ele sopra sobre os discípulos. E o interessante é que ele diz: recebam o Espírito Santo. Você lembra lá no início que a gente falou que quando nós cremos no Evangelho de Cristo e recebemos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Naquele momento, o Senhor ele soprou sobre nós. Nós recebemos o Espírito Santo. Só que existe uma porção além. Porque se Jesus ele diz: recebam o Espírito Santo, é porque naquele momento eles receberam. Concorda comigo? Amém? Só que lá em Atos 2, agora a gente vai ler a respeito de Atos 2. Atos 2, versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa
onde estavam sentados. Apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios. Repete comigo, cheios. Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Ou seja, nós temos o Espírito Santo, mas existe uma porção na qual o Espírito Santo ele nos enche. E o interessante disso é que não existe um limite. Eu vou encher o copo até chegar a um dedo da borda. Não, é encher até que transborde. E o Senhor, nessa noite, Ele quer nos encher até que nós transbordemos. Amém? Nós já fomos selados. O Espírito de Deus, Ele está dentro de nós. Mas agora o Senhor, Ele quer nos encher. Sabe, nos encher. O Brunão foi muito feliz em usar essas palavras quando ele pregou aqui. Ele falou assim que não se diz respeito ao quanto temos do Espírito Santo, mas quanto o Espírito Santo tem de nós. E ser cheio dele é exatamente isso. Não é o quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você. Eu imagino que já aconteceu com algum de vocês, você estava talvez no trabalho, no seu dia a dia, e de repente você ouviu ou sentiu um impulso. Ora por fulano. Fala isso e isso para fulano. Aí você pensou, meu Deus, eu estou ficando doido. Isso é coisa da minha cabeça. Não, vou deixar para o pastor falar. O pastor vai falar. Deixar para outro profeta da igreja falar. Porque eu. E por muitas vezes a gente nega a direção do Espírito. Por quê? Porque nós ainda não fomos cheios o suficiente a cedermos às nossas vontades. Ainda nós temos do Espírito, mas o Espírito não tem de nós. Sabe quando tem alguém enfermo do seu lado, alguém fala assim, cara, eu tô com tanta dor de cabeça, a primeira coisa que você pensa, nossa, eu tenho uma dipirona ali no carro. Um paracetamol na bolsa ali, vou te dar. E o Espírito Santo está lá dentro de você e fala assim, cara, é só você orar. Ora, que ele vai ser curado. Eu estou com dor nas costas. Alguém chega para você e diz que está com dor nas costas e você pensa, cara, tem um relaxante muscular muito bom ali na farmácia, eu vou te indicar o nome dele aqui. Cara, deixa eu te falar, o Espírito Santo, ele está te colocando situações o tempo todo para que você exerça a sua fé. Porque através disso, não é você, cara. Às vezes a gente tem medo. Cara, mas eu vou orar, beleza, e se não for curado? Meu amigo, não é você. A gente se preocupa demais com o nosso nome. Eu vou orar pelo Patricão, e se o Patricão não for curado, ele vai sair falando por aí que eu não tenho fé, que eu não tenho autoridade, que... Ai, meu Deus do céu, Cara, não é a sua reputação que está em jogo. Se o Espírito Santo ele te conduziu e ele te colocou numa situação, é Ele. É Ele. A grande pergunta é, até quando nós teremos do Espírito, mas Ele não terá de nós? Porque é muito gostoso a gente chegar aqui e ouvir uma canção tão linda, enche-me Deus até transbordar, sentir um arrepiozinho, uma lágrima escorrer. Tá, mas existe mais. Existe mais, e a palavra diz. O interessante é que, após o acontecimento de Atos 2, Pedro, cheio de autoridade do Espírito, que eles estavam cheios,
Ele começou a pregar e a palavra de Deus diz que naquele dia foram 3.000 almas que se entregaram ao Senhor. Agora eu te pergunto, eu sei que talvez era praticamente impossível, né, depois de Pedro ter vivido aquilo tudo, ele virar e falar assim, não, isso é doideira, isso é demais para mim, isso é coisa da minha cabeça, eu estou viajando, eu acho que eu fiquei muito tempo no sol, estou doidão. Talvez hoje o evangelho não tivesse chegado a nós, não da mesma forma, não com a mesma velocidade, mas por causa de um homem, na verdade de 12 homens que se renderam ao agir do Espírito Santo. Hoje nós podemos conhecer a Cristo. E talvez exista uma pessoa na sua família e que você está orando tanto por ela. Talvez exista um amigo, talvez exista alguém num hospital no qual você tem orado tanto e buscado o Senhor. Vá até aquele lugar, vá, Senhor, até o coração daquela pessoa, toque, transforme, encontre ela. E Deus está falando assim, cara, vai lá. Eu já coloquei as palavras na sua boca, é só você ir. Às vezes tem anos que você está orando por alguém para que essa pessoa volte aos caminhos do Senhor Jesus e esteja aqui com você, algum familiar, um cônjuge. Mas nós temos muito do Espírito Santo, mas ele tem pouco de nós. Gostaria de te fazer uma pergunta. Quem está disposto a se entregar mais ao Espírito Santo aqui nessa noite? Quem está disposto a mergulhar nessas águas? Até que você não tenha mais controle, até que você mergulhe e não tenha outra forma de passar, não será nada. O Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer te pegar pela mão até essas águas. Até que você seja cheio. Cheios do Espírito Santo. É porque através dele, não é por nós, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. É através dele que nós somos cheios de autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para trazer libertação aos lares, para pregar o Evangelho e almas se converterem ao Senhor. É através dele. Você pode vir aqui todo domingo, ouvir o pastor pregar, ouvir canções lindas, ouvir o Brunão pregar, a Mônica pregar, o Dadá pregar, o Idélcio, o pastor Newton, mas se não tiver o Espírito de Deus, cara, você vai ter muito conhecimento, isso sim. É porque é Ele que convence o homem do pecado. É só Ele. Ele convence o homem do pecado e do juízo. É Ele que nos reveste de autoridade. E às vezes a gente está pedindo, Senhor, me dá autoridade. Me dá, Senhor. Me dá o dom de cura. Me dá, Senhor, discernimento, conhecimento. O Senhor está dizendo, pede do meu Espírito. Como diz Gênesis 1, o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas. Ele já estava lá, preparando o ambiente para que o Senhor pudesse fazer a obra. E o Espírito de Deus ele já está sobre nós, ele já está em nós.
Ele já está em você, preparando o ambiente para que o Senhor ele venha e conclua a obra. E o interessante é que sermos cheios, como eu disse aqui, não é um evento isolado no qual acontece e acabou, depois ali não tem mais nada. A palavra de Deus diz que em Efésios 5,18, se você puder abrir. A gente passeou um pouquinho pela Bíblia, né? Diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É até que o Senhor venha. Não, você não é cheio hoje e amanhã já está tudo legal e não precisa mais, é todos os dias. Paulo ele foi muito claro: encham-se. De que nós temos nos enchido, cara? Com o que nós temos gastado o nosso tempo? Domingo que vem, quando você chegar aqui, se você abrir a Bíblia, ela vai estar no mesmo último capítulo, último livro, último versículo que nós lemos hoje. Com que nós temos gastado o nosso tempo? Sabe, eu gostaria que você refletisse nisso, porque às vezes a gente gasta tanto tempo em tantas outras coisas e deixa a raspa, o restinho do resto para o Senhor. A gente está ocupado demais vendo a nossa série preferida. A gente está ocupado demais assistindo o jogo do nosso time. Sabe, a gente está ocupado demais com outras coisas, quando nós deveríamos estar buscando ser cheios do Espírito Santo. Não que você não deva assistir futebol, cara. Muito pelo contrário, assista sim. Eu, particularmente, não gosto. Não sei nada de futebol, nem jogar. Mas o que tem sido a primeira parte da sua vida? Porque existe a promessa. As profecias estão se cumprindo. E o que falta mais? Por que o Espírito Santo ainda não foi derramado? Cara, eu sonho com um dia, sabe, que nós vamos ser tão cheios do Espírito de Deus que nos nossos trabalhos todos conhecerão a Cristo através da sua vida. Sabe, eu sonho com um dia que nossas escolas, cara, serão cheias do Espírito Santo através da vida de vocês. Nossas faculdades. Mas só existe uma forma: sendo cheio. Eu não vou estender mais, porque eu acredito que o que o Senhor vai fazer, Ele não vai fazer agora através da palavra, Ele vai fazer através de oração. Gostaria de te convidar a colocar-se de pé.